versículo de número 11. Os que já encontraram, digam amém. A palavra do Senhor, ela diz assim: e disse, um certo homem, ele tinha quantos filhos? Mais alto, quantos? 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, ele disse o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande, olha o que diz, uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, ponde-lhe um anel na mão e a sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, fala conosco nesta noite. Esta é a hora da tua palavra ser ministrada. Usa a minha vida, fala com aqueles que estão aqui, com aqueles que vão assistir esse culto depois. Que o nosso coração esteja pronto para receber a pregação da noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Lucas capítulo de número 15. Essa parábola, ela foi contada por Jesus. Jesus contou 3 parábolas. A primeira informação importante, ou a primeira pergunta que a gente pode fazer para o texto é: para quem Jesus contou essas parábolas? Já parou para pensar? Para quem que ele contou essas 3 histórias? Os versículos de número 1 e 2 falam para a gente. Existiam 3 grupos de pessoas ouvindo Jesus. Quantos grupos? 3 grupos. O primeiro grupo era o grupo dos discípulos. Os discípulos estavam lá com Jesus, eram 12. O segundo grupo que estava ouvindo aquela parábola eram os publicanos e os pecadores. Quem eram os publicanos? Zaqueu era publicano. Lucas 19 fala que Zaqueu era publicano. Quem que eram os publicanos? Trabalhavam para Roma, cobravam impostos. Eles eram odiados pela sociedade. Os publicanos, os pecadores, eram as pessoas perdidas, pessoas que estavam com a vida toda atrapalhada, no pecado. O segundo grupo de pessoas que estavam ouvindo essa palavra
Versículo 2: fariseus e escribas. Quem eram os fariseus e os escribas? Eram os religiosos da época de Jesus, aqueles que observavam a lei. Eram judeus que observavam a lei, eram radicais, eram aqueles bem radicais, que exigiam que as pessoas tivessem uma postura irrepreensível. Eram os religiosos. Então nós temos três grupos: discípulos, publicanos e pecadores, escribas e fariseus. E Jesus começa a contar três histórias. E a primeira história que ele contou sobre um pastor, versículo 1 até o 7. E esse pastor, ele tinha 100 ovelhas. Quantas ovelhas? 100 ovelhas. E uma ovelha se perdeu. E ele conhecia cada uma das ovelhas, sabia nome, sabia mais ou menos a idade. E ele percebeu que faltava uma. Ele deixou as 99 ovelhas no deserto e foi atrás daquela única ovelha que estava perdida. E ele achou a ovelha perdida e fez uma grande festa para comemorar que ele encontrou a ovelha perdida. Glória a Deus. Posso dar amém, queridos? Esse pastor, ele representa Deus. Esse Deus que vai atrás da ovelha perdida. A ovelha não é um animal inteligente. Ovelha não é igual cachorro. Cachorro é um bicho inteligente. Cachorro é esperto. Cachorro é um bicho que ele surpreende a todos. Tem cachorro que eu vou te falar, parece que é mais inteligente do que muitas pessoas que eu conheço. Quem concorda de amém? Tem cachorro treinado. Tem cachorro que eles levam lá no meio de não sei quantas malas, solta o bicho lá e o cachorro consegue achar se tem alguma mala com droga. Cachorro, queridos, ele pode ser treinado, pode ser adestrado. Existem cachorros que são chamados cão-guia. A pessoa tem deficiência visual, é cega, ela tem um cão-guia. E o cão leva a pessoa, atrás da pessoa, para no semáforo, acende o semáforo verde, atravessa, é um cão-guia. Isso é maravilhoso. A ovelha não é assim. A ovelha é um animal débil. A ovelha é um animal que se perde. Ela sai do meio do rebanho. Tem uma história que fala que os pastores de ovelha, eles, em alguns momentos, eles precisavam pegar as ovelhas, aquelas rebeldes, e quebrar uma pata delas. Olha que judiação, né? Quebravam uma pata delas, pegavam a ovelha, botavam no seu pescoço, e ele andava com essas ovelhas, com essa ovelha. E a ovelha, quando a patinha dela já estava boa, ele colocava no chão de novo, para ela viver com as outras. Só que ela nunca mais saía de perto do pastor, porque ela sentia o cheiro do pastor. E na hora que ele colocava ela no chão, ela não saía de perto dele. Quem entendeu de amém? Às vezes Deus faz isso, né? Para a gente estar aqui do lado dele. Esse pastor foi atrás, representa Deus. E o que essa história mostra? Que Deus conhece cada um de nós, na nossa individualidade. Posso ouvir um amém, queridos? Deus sabe o que eu preciso nessa noite. Deus sabe o que o teu coração precisa nessa noite. Deus conhece cada um aqui. Ele sabe a tua casa, Ele sabe o teu endereço, Deus sabe o teu nome, Deus sabe a tua necessidade, Deus sabe os problemas que você está passando. Por isso acalma o teu coração, não se preocupe, porque Deus conhece cada um de nós e Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Ele é o nosso pastor e Ele está conosco em todo o tempo. Você pode glorificar e exaltar esse Jesus maravilhoso. Aleluia! Daí vem a segunda parábola, versículos 7, 8 e 9. Uma mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas.
ela perdeu uma dracma, ela se ligou que estava faltando uma, ela revirou a casa dela, limpou, afastou os móveis, abriu as gavetas, varreu toda a casa, acendeu as luzes, e na hora que ela encontrou, ela fez uma grande festa. A terceira parábola, ela é diferente das outras duas, porque essa parábola, ela fala de 3 pessoas, ela tem 3 personagens. Quantos personagens? 3. O filho mais novo, o pai e o filho mais velho. E diferente das outras parábolas, essa parábola tem um teor bem diferente. Esse filho mais novo, olhe para cá, esse filho mais novo, o que se perdeu, que gastou tudo, ele representa os publicanos e os pecadores, aqueles que se perdem, aqueles que estão afundados na condição de pecado. Depois nós temos o pai, e esse pai, ele representa Deus. Isso é importante você guardar. Esse pai representa Deus. E tem um terceiro personagem, que é o filho mais velho. Esse filho mais velho, ele era muito radical, religioso, no sentido de muito certo nas coisas. E ele representa os religiosos da época de Jesus. E olha que interessante essas três comparações aqui. Filho mais novo se perdeu. Filho mais novo, olha para mim. Esse filho mais novo que eu preguei semana passada, ele se perdeu. Só que o pai deixou. E esse texto parece que ele entra em contradição com o pastor da ovelha. Porque o pastor, o que o pastor fez quando a ovelha se perdeu? O pastor foi atrás da ovelha. Agora esse pai, quando o filho chegou para ele e falou assim: pai, mais novo, pai, eu quero ir embora, eu quero a minha parte da herança, eu quero a minha parte dessa fazenda toda aqui, porque eu quero viver minha vida. Esse pai, ele poderia ter dito para o seu filho: não, você não vai. Esse pai poderia ter falado para o seu filho: não, você vai permanecer aqui, aqui é a tua casa, aqui é o teu lugar. Só que na hora que o filho falou: pai, eu quero ir embora, o pai falou assim: você quer a tua herança? Então está aqui, ó, eu calculei tudo, a tua parte está aqui, ó. E é muito interessante, porque ele sabia que ia dar errado, irmãos. Só que o pai deixou. Não é interessante? Porque nós temos filhos, nós só não usamos os nossos filhos. Eu ouvi vários não dos meus pais. Você já deve ter ouvido o não do teu pai e da tua mãe. Você não vai, você não vai sair, você não vai fazer tal coisa, você não vai fazer tal coisa, você não vai para tal lugar. Talvez quando você quis namorar alguém, teu pai e tua mãe falou: não, isso daí não é namorado para você não, isso daí não é namorado para você não, isso daí é dor de cabeça. E tem filho que não ouve o pai e não ouve a mãe. Geralmente as mães têm um faro que não é. Quem concorda, diga amém. Geralmente as mães falam: ó, cuidado. Esse pai, ele não falou não. É interessante porque ele falou: você quer a tua parte? Está aqui. Se esse pai representa a Deus, o que significa isso? Que eu e você, perante Deus, nós temos liberdade para escolher. Deus poderia obrigar você, obrigar todas as pessoas do mundo a servi-lo. Deus poderia fazer isso. Quem concorda, diga amém. Poderia, ele não é Deus, ele não é soberano. Deus poderia ter feito eu e você amarrado com ele, ninguém ia se desviar.
Só que se Deus fizesse isso, nós não teríamos o livre-arbítrio. Então Deus fez o quê? Deus cria eu e você, e Deus dá liberdade para mim, dá liberdade para você fazer as suas escolhas. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus escolheu se relacionar com o homem, com a mulher, comigo e com você, pela liberdade. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Quando alguém chega para mim e fala: pastor, vou sair da igreja, vou deixar de fazer a obra aqui na Vale de Bênção, sabe o que eu falo? Amém. Você é responsável pelas suas escolhas, e você é livre. Você pode fazer as suas escolhas, e você é responsável pelas suas escolhas. Posso ouvir um amém, queridos? Ninguém aqui é obrigado. Então Deus cria um jardim maravilhoso, com não sei quantas espécies de árvores, de frutas, e Deus, para que o homem tivesse liberdade, Deus pega uma árvore e coloca no meio do jardim e fala: come de todas que você quiser, todas, daquela, menos essa aqui. Essa daqui você não toca. E porque o homem tinha essa opção, o homem pôde escolher entre fazer o certo e fazer o errado. Por isso que nós somos livres. Quem entendeu, diz amém. O pai falou: você quer ir embora? A porta está aberta e aqui está a tua herança. Pastor, Deus é indiferente? Não. Deus dá liberdade para mim e para você. Por que a gente sofre? Porque nós fazemos escolhas. Por que os nossos filhos sofrem? Porque em muitas ocasiões eles fazem as escolhas deles. E nós que temos filhos, nós falamos sim, não, nós doutrinamos, nós carregamos do nosso lado até o momento. E chega uma hora que nós não temos mais como fazer. Eles terão que tomar as decisões e as escolhas deles. Enquanto você pode, enquanto você carregou, pronto, escolhas suas, decisões suas. Na hora que eles começarem a fazer as escolhas deles, eles são responsáveis pelas escolhas deles. Os meus filhos, eu tenho 2 filhos, estamos esperando agora mais uma, que já vai chegar, a Helena. Amo os 3 igual, os 3, cada um responsável pelas suas decisões. Enquanto eu posso, como pai, eu falo, eu digo não, mas chega um momento que eles fazem as opções, as escolhas deles. Posso dar uma vez? Talvez hoje nós estamos sofrendo porque nós fizemos as nossas escolhas. Aquele pai sabia que ia dar errado. Aquele pai sabia que ia dar errado o plano desse menino. O pai sabia, mas o pai não prendeu. Deus não vai prender você. Deus não vai me prender aqui, amarrado com ele. Deus não vai prender ninguém. Deus ele é onipresente. Sabe o que significa isso? Deus está em todos os lugares. Quem entendeu, diga amém. Só que Deus, se você não quer Deus, Deus escolheu, Deus fez um lugar onde ele, apesar de ser onipresente, ele não está. Aqui eu não estou. Quem não quer viver com Deus, pode escolher esse lugar. Como se chama esse lugar? Inferno. Céu só é céu porque Deus está lá. Se Deus não estivesse no céu, o céu seria inferno. Aqui Deus está. Se Deus não estivesse aqui, aqui seria um inferno. Ausência de Deus. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém está preso ao lado de Deus. Você é livre. Quando o menino falou: eu quero ir embora, o pai falou: filho, você é livre. Eu te amo, mas você faz as suas escolhas e você é responsável pelas suas escolhas. Tem muitas coisas que nós estamos passando por causa das nossas escolhas, por causa das nossas opções. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: volte, porque se você voltar, eu restauro, eu curo, eu liberto, eu faço uma obra maravilhosa na tua vida. Deixa eu ser Deus na tua vida. Você pode glorificar e aplaudir o Senhor por isso. Aleluia! Glória a Deus.
Parece contradição? O pastor foi atrás da ovelha. Não é verdade, irmãos? Quem entendeu de amém? O pastor foi. Procurou, como diz alguns antigos, caçou, achou, trouxe de volta. O pai sabia que ia dar errado, sabia que ele ia quebrar a cara, mas o pai falou: você tem a sua escolha. Por que foi? Por que é diferente? Olha para mim, por que é diferente? Porque com cada um Deus age de um jeito. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo e você veio para Jesus na dor. Você se converteu no pior momento da tua vida. Você estava divorciado, você estava endividado, você estava com a família destruída, você estava com sonhos destruídos, você estava em cima de um leito, você estava preso, sei lá, você estava na pior, e você teve encontro com Jesus. Tem pessoas que não, tem pessoas que quando tiveram encontro com Jesus, estava tudo bem, mas sentiu um vazio, ouviu um louvor, aquele louvor tocou no coração, ouviu uma pregação e aquela mensagem mexeu no coração da pessoa e ela se converteu. Por que é diferente, pastor? Porque para cada um Deus faz de um jeito, para cada um Deus busca de um jeito. O pai sabia que ia dar errado, o pai sabia que ele ia se perder, só que o pai sabia, qualquer hora ele vai cair em si, e ele vai voltar. Se você está orando por alguém, se você está orando para Jesus alcançar alguém, continue orando, porque qualquer hora dessa, essa pessoa vai ser tocada, e ela vai voltar, ela vai se render aos pés de Jesus. Você pode glorificar e exaltar o Senhor, aleluia. Mais forte as palmas, glória a Deus. Daí o menino da história, o filho mais novo, caiu em si, irmãos. Ele caiu em si. Na hora que ele caiu em si, na hora que ele teve o que eu estou fazendo da minha vida? Ele voltou. E na hora que ele volta, ele começa a retornar um caminho, decorou uma oração, decorou uma fala para dizer para o pai. Quando ele volta, ele aparece lá na ponta do caminho da estrada. O pai já estava na porta esperando ele. E quando ele apareceu lá na esquina, sabe o que o pai fez, pastora Nádia? Correu e agarrou o filho e abraçou o filho. Que saudade. Beijou o filho, sentiu o cheiro do filho e falou: eu sabia que você ia voltar. Foi uma iniciativa, só a iniciativa dele voltar. O pai estava com os braços abertos esperando ele. Sabe que eu entendo, Deus é desse jeito. Você dá um passo, você dá a iniciativa, e Deus cura, e Deus restaura, e Deus liberta, e Deus faz uma obra na tua vida. Talvez nessa noite Deus está esperando um passo teu, uma atitude sua, um posicionamento teu, e depois disso Ele restaura a tua sorte, Ele muda a tua vida. Nessa noite esse pai vai mudar a vida de pessoas que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você pode glorificar e aplaudir o Senhor, aleluia, aleluia. É um posicionamento. Fala para o seu irmão do lado: Deus está esperando. Não, diga mais forte, diga: Deus está esperando um posicionamento. Sabe o que é isso? É você levantar de manhã e falar: chega, eu vou mudar esse negócio. Deus fica de pé e fala: estamos juntos. É um posicionamento. Às vezes é um contato que você apaga. Não quero mais esse pecado na minha vida. Vou apagar isso aqui.
Deus fala: agora eu vou honrar a tua vida. É uma brecha que você fecha. Talvez é um negócio desse tamanho, que você sabe que não é certo, e Deus está dizendo pelo Espírito Santo: tira isso. Às vezes é uma brecha, às vezes é um negócio ilícito, uma coisa errada que você tampa, e Deus fala: agora eu vou mudar a tua história. Na hora que esse filho voltou, Deus falou: agora eu vou mudar a tua vida. E ele volta, e esse pai que representa Deus, ele não chegou e falou: sabia que você ia quebrar a cara, sabia, bem feito. Não, quem faz isso é o homem. Quando ele voltou: pai, pequei contra os céus. O pai falou: fique em paz, você continua sendo meu filho. Não, eu quero ser um trabalhador, um funcionário teu. Aqui você não é funcionário, aqui você é meu filho. Trouxe roupas novas, sandálias novas, anel no dedo. E o pai estava dizendo: você está de volta, agora eu vou fazer a obra na tua vida. Esse pai é Deus. O pastor que foi atrás da ovelha é Deus. Mas esse pai que deixou o filho ir é Deus. Porque Deus me deu liberdade. Deus deu liberdade para você. Deus deu liberdade para os teus filhos. E não adianta nós obrigarmos. Até um certo momento você vai obrigar, você pode insistir, mas chega uma hora que eles serão responsáveis de escolher: eu vou batizar, eu vou seguir Jesus, eu vou viver uma vida para Jesus. Quem entendeu, diga amém. E nós estaremos daqui orando, e nós estaremos daqui, glória a Deus, e nós estaremos daqui intercedendo pela vida deles, torcendo para que dê certo, orando para que Deus possa ministrar a vontade dele no coração deles. Por isso, em nome de Jesus, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Deus está no controle de todas as coisas, e Ele sabe como alcançar a cada um de nós. Você pode aplaudir o Senhor, aleluias. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Aplauda Jesus mais forte. Glória a Deus. Filho voltou. Filho voltou. Sabe o que aconteceu? Obrigado, pastor. Sabe o que aconteceu? Foi restaurado. Sabe o que aconteceu? Foi restituído. O outro mais velho, hoje eu não vou falar dele, mas o mais velho falou assim: não é justo, não é certo. Por quê? Por que com ele? Por que ele? As pessoas vão se levantar. As pessoas talvez vão questionar: por que ela? Porque se converteu ontem, chegou na igreja ontem, e Deus já está fazendo a obra, Deus já está restaurando, Deus já está abrindo portas. Deus faz do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele tem pressa. Amém? Você pode glorificar esse Deus maravilhoso, aleluia. Aplauda Jesus mais forte. Amém. O pai perdoou. O pai deu roupa nova? Deu. O religioso não entende isso. O religioso não entende o perdão. O religioso não tem capacidade de perdoar. Ele quer viver, quando é na vida do outro, olho por olho e dente por dente. Na vida dele, ele quer que Deus tenha misericórdia, mas na vida daquele, ele quer que Deus pese a mão, que Deus mande fogo. O mais velho talvez queria que o pai fechasse a porta e dissesse: aqui você não volta mais. Mas não foi isso que esse pai fez. O pai falou: pode entrar, porque aqui é lugar para você.
E a beleza do Evangelho que eu prego, o Evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus, é que você pode ter ido para longe, você pode ter se afastado para bem longe. Na hora que você volta, Deus te perdoa, te restaura e lança os seus pecados ao esquecimento. É esse perdão que me alcançou e que alcançou cada um de nós aqui nessa noite. Pastor, eu estou me afastado, estou longe, eu não estou mais da mesma forma. Hoje Jesus está aqui dizendo: volta e eu faço uma grande obra na tua vida. Esse Jesus que restaurou a vida de tantos homens e mulheres, é esse Jesus que restaurou a minha vida, é esse pai que, quando o filho voltou, deu para ele uma nova chance, que está te dando uma nova chance nessa noite. Eu não sei onde você se perdeu no caminho, mas essa noite se posicione e a tua história vai mudar para a glória de Deus. Consegue aplaudir Jesus com bastante alegria? Vamos orar? Vamos orar, queridos? Vamos ficar em pé nessa noite em nome de Jesus?